Então, a pergunta central que a gente vai investigar aqui é essa. O dízimo ainda é uma obrigação para os cristãos hoje? Ou era uma prática que ficou lá para trás do Antigo Testamento? Ok, vamos mergulhar nisso. Basicamente, a discussão toda se divide em dois grandes grupos. De um lado, tem quem defenda que o dízimo é um princípio eterno para honrar a Deus, algo que nunca foi cancelado. Do outro, tem o pessoal que argumenta que isso era parte da antiga aliança e, como o Novo Testamento quase não toca no assunto, a prática não se aplica mais a nós. Para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Vamos dar uma olhada nas raízes históricas do dízimo antes mesmo da lei de Moisés existir. E olha que interessante, o dízimo aparece muito antes da lei ser oficializada. A gente vê Abraão praticando, depois Jacó fazendo um voto de entregar o dízimo. Mais pra frente, com Moisés, a prática vira lei mesmo, é mencionado umas 30 vezes e a importância disso continua até a época dos profetas como Malaquias. E essa citação de Malaquias é muito forte. A palavra usada aqui não é sobre esquecer um ritual, é sobre roubo. Deus, falando pelo profeta, trata a retenção do dízimo como um ato de apropriação indevida, de roubo mesmo. Isso mostra o peso que o assunto tinha no Antigo Testamento. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar para o principal contra-argumento. Se o dízimo era algo tão sério, por que o Novo Testamento parece tão quieto sobre o assunto? É esse aparente silêncio que alimenta a objeção mais comum. A verdade é que o Novo Testamento não fica totalmente em silêncio. O próprio Jesus fala sobre o dízimo. E o que ele faz? Ele critica os fariseus, mas não por eles darem o dízimo. Ele critica porque eles focavam nisso e esqueciam o que era mais importante: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele ainda completa: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, ele confirmou a prática. Esse argumento de silêncio é meio complicado quando a gente para pensar em como as leis funcionam. Só porque algo não é repetido toda hora, quer dizer que perdeu a validade? Vamos usar uma analogia para deixar isso mais claro. Exato. É como a Constituição de um país. Uma lei só deixa de valer se outra lei a revogar ou alterar oficialmente. O fato de ninguém ficar falando dela o tempo todo não a anula. E em nenhum lugar do Novo Testamento está escrito que o dízimo foi abolido. Pelo contrário, na única vez que Jesus fala diretamente sobre isso, ele confirma. Então, aqui está o pulo do gato. Para a gente entender o que do Antigo Testamento ainda vale hoje, a gente precisa de uma chave de leitura. E essa chave é a divisão clássica da lei em 3 categorias diferentes. E são essas aqui: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Entender em qual caixinha o dízimo se encaixa, isso resolve a questão toda. Primeiro, a lei moral. Pensa nela como um espelho do caráter de Deus. Princípios como não roubarás ou não matarás são universais, são para sempre, não mudam com o tempo nem com a cultura. Em segundo, a lei cerimonial. Essa era sobre os rituais, os sacrifícios, as regras de purificação. Tudo isso funcionava como uma grande seta apontando para Jesus. Quando Cristo veio e se tornou o sacrifício definitivo, essa lei se cumpriu. Por isso não a praticamos mais. E por último, a lei civil. Essas eram as leis do dia a dia da nação de Israel. Regras sobre propriedade, governo, eram específicas para aquele povo, naquele tempo e lugar. Ok, com essa estrutura na cabeça, agora a gente pode finalmente chegar a um veredito. Em qual dessas categorias o dízimo se encaixa? Vamos voltar lá em Malaquias. Deus não acusa o povo de quebrar uma regrinha de cerimônia. Ele os acusa de roubo. E não devolver o que pertence a outra pessoa é, sem dúvida nenhuma, uma questão moral. E isso nos conecta direto a um dos 10 mandamentos: não furtarás. A acusação de roubar a Deus coloca a questão do dízimo diretamente no campo da lei moral, aquela que, como a gente viu, é para sempre. E tem mais: o apóstolo Paulo, quando vai defender a necessidade de sustento para os ministros do Evangelho, ele faz uma ponte direta com o Antigo Testamento. Ele argumenta que, do mesmo jeito que os sacerdotes da Antiga Aliança eram sustentados pelos dízimos, os ministros da Nova Aliança também deveriam ser. Ele pega o princípio do sustento e o aplica na igreja. Depois de estabelecer que o princípio do dízimo continua como uma questão moral, a gente chega num ponto ainda mais profundo. O Novo Testamento não só mantém o padrão, ele eleva o padrão. O Sermão do Monte é o exemplo perfeito disso.
Jesus pega a lei moral e vai mais fundo, mostrando que o problema não é só o ato em si, mas a intenção do coração. Não basta não matar, a gente não deve nem sentir raiva, não basta não adulterar, a gente não deve nem cobiçar com o olhar. Então, a conclusão é essa. A graça não diminui o padrão, ela aumenta. E se isso é verdade para questões como assassinato e adultério, por que seria diferente com a forma como lidamos com os recursos que Deus nos dá? A graça nos chama a um coração ainda mais generoso e não menos. Isso tudo nos leva a uma reflexão bem pessoal. A maneira como lidamos com o nosso dinheiro, com aquilo que Deus nos confia, acaba sendo um termômetro. A recusa em devolver o que já pertence a Deus pode ser um sintoma de problemas mais profundos na vida espiritual. E no fim, tudo se resume a essa verdade dita por Jesus. A gente gasta com o que a gente ama. O nosso extrato bancário revela nossas verdadeiras prioridades, nossas verdadeiras paixões. A questão do dízimo, no fim das contas, vai muito além de uma regra. Ela toca o centro de quem ou o que realmente tem o nosso coração.